Bora falar um pouquinho da Petrobras, que se tornou a petroleira mais rentável do mundo. Outro ponto positivo é que a produção pode aumentar muito nos próximos anos e a empresa poderia pagar mais de 10% de dividendos no curto prazo. Porém, eu quero dar um destaque para um ponto de atenção que eu vou falar no final. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos sem enrolação. Bora lá. Então, antes de mais nada, leia a notícia que a Petro deve apresentar um aumento na produção já no segundo trimestre de 2025 e o Santander projeta que a Petro seguirá entregando aumento na produção no terceiro tri de 2025, após registrar em julho cerca de 2,5 milhões de barris por dia, que foi uma alta de 6% em relação ao mês anterior. E a produção total de óleo e gás chegou a 3,25 milhões de barris por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E esse desempenho reflete o aumento da produção em áreas-chave, especialmente em Jubarte, que ganhou 38 mil barris por dia, em Búzios, com a alta de 26 mil barris por dia, em Mero, que adicionou 25 mil barris por dia, e Roncador, que subiu 12 mil barris por dia. E para agosto, os dados preliminares já indicam um novo crescimento sequencial da produção, com destaque ainda para Búzios e Jubarte. E para o Santander, a Petrobras está caminhando para alcançar o limite superior do guidance para o ano, que é de 2,3 milhões de barris por dia, com uma variação de mais ou menos 4%. E realmente isso vem acontecendo. Veja que a própria empresa em seus slides já mostram que a produção de óleo no Brasil em junho foi de 2,47 milhões de barris por dia, mais 380 mil em relação ao quarto tri de 2024. E nesse gráfico a gente consegue ver que no quarto tri de 2024 a produção de óleo no Brasil foi de 2,09 milhões de barris por dia e para julho 2,47 milhões, uma alta de 18% nesse curto período de tempo. A Petrobras ainda destaca que a produção média de óleo e gás em 2025 deve fechar na banda superior da meta e o crescimento do nível de confiança na curva de produção do plano. E para quem não sabe, a Petrobras tem um custo de extração que seria o lifting cost, um dos menores do mundo, atualmente fica em torno de 8,8 dólares, enquanto seus pares giram custo de extração, por exemplo, da PetroRecôncavo, em torno de 13 dólares por barril. Porém, para quem não sabe, dentro do pré-sal é onde a Petrobras mais explora petróleo e gás e é onde ela detém o menor custo de extração, de cerca de 4 dólares. E em 2019, a Petrobras extraía cerca de 1,3 milhão de barris por dia no pré-sal, em 2025, cerca de 2 milhões e deve aumentar para 2028 de cerca de 2,3 milhões. Então, consequentemente, no curto prazo, o preço de extração pode subir um pouco, porém no longo prazo, até meados de 2027, deve diminuir ainda mais, consequentemente melhorando as receitas e a margem de lucro. E a Petrobras se tornou a terceira petroleira mais lucrativa no primeiro semestre de 2025 das 10 maiores companhias abertas do setor de petróleo. Então hoje a Petrobras deteve uma receita de 42,1 bilhões de dólares e o lucro foi de 10,7. Consequentemente, ela deteve cerca de 25,4% do lucro sobre a receita, se tornando hoje a companhia mais rentável dentre seus pares. Ou seja, a cada R$100 de receita da Petrobras, 25,4 se torna lucro diretamente no bolso da empresa, enquanto a segunda melhor nesse quesito seria a Saudi Aramco, que com R$100 de receita conseguiria fazer cerca de R$22,8 de lucro no bolso. Então, nesse quesito, a Petrobras se tornou a mais rentável. E olhando apenas o seu lucro, hoje a Petrobras ficaria em terceiro lugar. E essa seria a sua melhor posição desde meados de 2020. Lembrando que em 2020 apenas a Saudi Aramco, a Petrobras e a Eni tiveram lucro por causa da pandemia. Porém, em 2019 a Petrobras foi a quinta mais lucrativa do mundo, em 2020 a segunda, depois ficou ocupando a quarta posição
em cerca de 3 anos. Em 2024 passou para a 7ª posição e em 2025, até o momento, ocupa a 3ª posição. E um detalhe interessante que eu encontrei nesse gráfico é que apenas 3 das 10 maiores empresas mais lucrativas do mundo são estatais, enquanto 7 são privadas. E outro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção, hoje a Petrobras, em valor de mercado, seria a 13ª maior petroleira do mundo, com cerca de 76,7 bilhões de dólares de valor de mercado. Porém, olhando o indicador de preço sobre lucro, hoje ela seria a mais descontada dentre seus pares, e a segunda mais descontada hoje teria um PL de 9,56. Então, para a Petrobras chegar nesse patamar de preço sobre lucro, a ação teria que andar cerca de 70% apenas para alcançar o segundo lugar olhando por esse indicador. Então, realmente, aparentemente, há um desconto na empresa. Outro ponto que o pessoal do BTG Pactual destaca que pode destravar valor nas ações da Petrobras são os desenvolvimentos políticos e macroeconômicos, visto que se entrasse algum candidato que tivesse maior clareza fiscal e estabilidade macro, poderia reduzir a percepção de risco no país, comprimir o custo de capital da Petrobras e apoiar uma reavaliação de múltiplos. E o BTG ainda destaca que os pares regionais são negociados por um EV sobre EBITDA em torno de 4,1 e 4,5, então isso ainda implicaria um potencial de valorização de cerca de 40 a 50% da Petrobras. Porém, esse custo da Petrobras sempre vai ocorrer, visto que é uma empresa estatal e normalmente há uma certa ingerência política nessa empresa, visto que alguns políticos gostam de utilizá-la para os seus cabos eleitorais, para pressionar os preços da gasolina. Então, normalmente vai haver um certo desconto nessa empresa e é totalmente justificado, porque no Brasil, historicamente, os políticos utilizaram muito da Petrobras a seu favor. Porém, não foquem tanto nos resultados políticos, verifiquem mais como que está a clareza de ideia da Petrobras, o que ela pensa para os seus projetos, se ela está investindo no core da companhia, se ela está conseguindo aumentar a receita, se o preço do barril do petróleo está aumentando, porque tudo isso vai indicar melhores pontos ou piores pontos de compra na Petrobras. E muitas vezes os ruídos políticos só servem para nos atrapalhar no nosso destino final. E outra notícia que eu queria destacar é que o UBS está otimista com os dividendos, apesar dos investimentos e das eleições. E o UBS destaca que a Petro deve pagar cerca de 7,6 bilhões de dólares em dividendos em 2025, que seria cerca de 10%, e 9,6 bilhões em 2026, cerca de 14%. Principalmente por causa da alta produção da estatal. Então, várias casas de análise já estão prevendo esse aumento na produção da Petrobras, e eles ainda destacam que a companhia deve crescer cerca de 20% da produção entre 2024 e 2028, o que seria bem acima das concorrentes europeias e latino-americanas. E além do mais, há 13 novas plataformas previstas para os próximos anos, 5 delas entre 2025 e 2027, com destaque para unidades de grande porte, de até 225 mil barris por dia de capacidade. E apesar do UBS ter esse certo otimismo, eu fico um pouco mais com esses gráficos do pessoal do BTG Pactual, que são um pouco mais conservadores, cerca de 7,4 bilhões de dólares de dividendos esperados para 2025, o que seria cerca de 9,8% na cotação atual, 8 bilhões para 2026, 10,6% de dividendos na cotação atual e 8,6 bilhões para 2027, cerca de 11,1%. Porém, esses são dividendos ordinários, ou seja, que estão dentro da política de proventos da companhia, ela é obrigada a pagar. Porém, a Petro normalmente paga dividendos extraordinários, então poderia ser um complemento desses 10%, e o total de dividendos da companhia poderia aumentar para 11%, 12%, 13%, a depender do ânimo da empresa. E aqui eu queria já chamar um ponto de atenção, que a Petrobras sinalizou um interesse
renovado em etanol e GLP, além das rodadas de licitação dos campos de petróleo. Então o BTG Pactual entende que um investimento minoritário de $1 bilhão implicaria apenas em uma modesta redução de 0,6% na estimativa do dividend yield para 2025, porém essas operações de fusões e aquisições poderiam exigir uma alavancagem maior da empresa no balanço para manter a expectativa de dividendos, o que pressionaria a confiança dos investidores. Então, muitos investidores ainda têm aquela percepção de meados de 2013 a 2015, em que a Petrobras fazia diversos investimentos em locais onde ela não detinha lucratividade, em que ela não tinha know-how, não tinha conhecimento e, consequentemente, gerou muito prejuízo para a empresa. E se isso voltasse a acontecer, novamente poderia pressionar a confiança dos investidores. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje na cotação de 31,10, eu acredito que a Petro deve ter um lucro na casa de 85 bilhões para 2025, com um PL de 4,72, o que teria um espaço de subida de 67% para o PL médio dos últimos 10 anos, e com um payout projetado de 45%, poderia pagar um dividend yield na casa de 9,5%, e hoje, com o ROI da Petrobras mais os dividendos, tem uma rentabilidade real de IPCA mais 12,43%, então ainda teria uma boa estimativa de crescimento para o curto prazo. E são nesses momentos de desconfiança que a gente tem que tentar ser um pouco mais anticíclico. Percebam que para 2025 o Ibov subiu mais de 17%, enquanto o preço do petróleo caiu 11%, a Petrobras já caiu 15,42% e quem conhece o canal sabe que eu ando muito de olho na Petro Recôncavo, que caiu cerca de 21,6% nesse ano. Então, nesses momentos em que o Ibov encontra-se eufórico, seriam bons momentos para a gente olhar para ações que encontram-se lucrativas e que pontualmente pode estar caindo na cotação, para a gente poder comprar em bons preços. Mas me conta aqui, pessoal, o setor de petróleo tem te atraído nesse ano ou você está olhando para outros setores? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.